Muito bem, irmãos. Nós vamos começar o nosso seminário dominical e nós vamos ver hoje, brevemente, o 7º artigo. Peço para que vocês peguem o regimento, abram o regimento. 7º e 8º artigos. Antes de ler esses dois artigos, eu vou ler para os irmãos uma passagem que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Os artigos 7 e 8 dizem assim. Artigo de número 7, dons excepcionais. Aqueles que não tenham feito o curso normal de estudos teológicos não serão admitidos ao ministério da palavra, a não ser que tenham dons visíveis de piedade, humildade, modéstia, boa inteligência e discrição, bem como do dom de oratória. Quando tais irmãos desejarem servir no ministério da palavra, eles serão examinados por um concílio, para que possam propor seus sermões nas igrejas. Depois serão examinados conforme o normal, de acordo com o artigo 5º, para que sejam declarados elegíveis. O artigo de número 8 diz: pregar e administrar os sacramentos em outros lugares. Somente será permitido pregar a palavra ou administrar os sacramentos em uma igreja reformada em outro lugar, com o consentimento do conselho daquela igreja. Vamos orar. Abençoa, Deus, o nosso seminário dominical, logo mais o nosso culto. Nos ajude a estudar o regimento das igrejas reformadas e a termos a nossa mente atenta na ordem da nossa igreja. Permita, ó Deus, que a Tua palavra permeie tudo, tanto o regimento, quanto os concílios, quanto a vida comum das congregações. Abençoa agora os nossos estudos, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Então, artigos números 7 e 8. Como vocês repararam, o artigo de número 7 fala de irmãos que possuem dons excepcionais e que não fizeram o curso regular, o curso teológico regular, mas que ainda assim podem fazer um exame e obterem a permissão de pregar nas igrejas. Depois eles podem ser examinados novamente, mas agora de acordo com o artigo número 5º, que é aquele último exame, para se tornarem elegíveis. Então, o artigo tenta, ainda que de maneira breve, definir algumas diretrizes sobre como é possível que um homem venha a se tornar elegível, como que ele possa obter a chance de fazer o exame peremptório do concílio para se tornar elegível sem ter feito o seu curso teológico. Então, a gente tem de observar que anteriormente no nosso regimento nós já lemos sobre o caminho normal para o ministério da palavra. Então, em primeiro lugar e antes de tudo, o homem que se sente chamado ao ministério da palavra deve buscar fazer com que as coisas corram da maneira mais comum e ordinária possível. O artigo de número 7 está tratando de casos específicos onde irmãos têm dons excepcionais. O caminho comum, ordinário, é sempre preferível. Onde
Existe uma prova para entrar no seminário, depois um curso regular, depois, e durante o curso, vários exames, talvez um curso de finalização, um trabalho de finalização de curso, e aí então os exames que se seguem no concílio. Há todas aquelas questões pastorais, de importância pastorais no seminário, que nós falamos há algum tempo. Ainda que o seminário não vá formar o pastor, vai dar ao pastor ou ao futuro pastor as ferramentas para que ele possa trabalhar no ministério pastoral. E mesmo durante o período do curso teológico, o candidato será pastoreado. E eu posso dizer que pastoreado por Deus. É um curso muito difícil, com uma exigência de leitura enorme. As provas são difíceis, há demandas da vida comum, trabalho, família, e ainda todas essas questões para cuidar. Então, tudo isso vai moldando o futuro ministro da palavra. Essa é a necessidade e a importância do curso teológico, que nós esperamos estar bem clara para todos os irmãos. Agora, nós devemos, como confederação, entender que o Senhor abre essa porta para irmãos que têm dons excepcionais. Em casos de necessidade, inclusive há momentos históricos nas igrejas reformadas onde se necessitou urgentemente de ministros e esses princípios foram aplicados. Irmãos que não fizeram um curso teológico e foram admitidos ao ministério da palavra depois de serem examinados, sem uma formação, sem um curso formal, como eu acabei de dizer. Isso é graça de Deus, é a graça do pastor da igreja para com a igreja em tempos de necessidade. Se uma confederação está precisando desesperadamente tantas igrejas sem pastores, talvez o Senhor esteja aqui abençoando a igreja para que ela não fique sem pastor. Nesse sentido, nós também reconhecemos que essa é uma porta aberta pelo próprio Deus, porque é o Senhor mesmo quem dá esses dons. Portanto, se eu que sou formado num curso teológico, encontro um irmão que consegue conversar comigo, consegue discorrer comigo, ter uma conversa fluente sobre determinado assunto teológico, mesmo sem ele ter feito o curso teológico, o seminário, e ele, assim como eu, deseja ser pastor, eu reconheço nele dons que o Senhor deu. A inteligência que esse irmão possui, as capacidades, etc. Se nós, por algum acaso, disséssemos que somente os homens com um curso teológico formal pudessem entrar no ministério da palavra, nós estaremos fechando essa porta, tanto para a oportunidade de socorro que Deus provê em tempos de necessidade, quanto ao não reconhecermos que Deus dá dons excepcionais a alguns irmãos. É claro que, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos a bênção de Deus para tempos de necessidade pastorais mais urgentes, nós também devemos estar atentos para aproveitadores e oportunistas. Então, se por acaso algum oportunista esbarra com esse artigo, ele pode se sentir tentado a reclamá-lo para si. Ali ele tem vários anos de curso teológico a menos na sua vida, uma série de leitura, de trabalhos e provas e dedicação, e ele pode entrar no ministério sem passar por todo este caminho normal. É por isso que o nosso regimento tem algumas salvaguardas, alguns princípios que devem ser observados quando a gente se depara com um irmão que afirma possuir esses dons excepcionais. Durante o tempo da Reforma, muitos
muitos irmãos, muitos homens que aspiravam ao ministério pastoral não tinham oportunidade de fazer um curso teológico. E as razões são as mais diversas: dificuldades econômicas, disponibilidade. Era um tempo em que em Genebra e em Heidelberg você tinha centros teológicos, seminários teológicos, cursos teológicos disponíveis para os aspirantes ao ministério, e nem todos tinham as chances, o dinheiro suficiente para poder fazer essas viagens e custear a sua vida enquanto está ali e sustentar a sua família. Havia perseguições, onde os irmãos que inclusive é o contexto do voto que nós fazemos a cada início de culto, né? O nosso socorro está no nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Essa perseguição, ou essas perseguições também, dificultavam o início desses possíveis seminários e que os irmãos pudessem estudar livremente, como nós podemos hoje, a palavra de Deus, para se tornarem pastores. Portanto, o curso teológico, o seminário, deve ser entendido como um privilégio. Deve ser entendido como um privilégio. Se eu posso fazer o seminário, eu vou fazer o seminário. E eu que fiz o seminário, não sou o ministro da palavra que fez o seminário, o curso formal, do início ao fim. Não é o ministro da palavra pior do que aquele irmão que não fez. O que eu estou falando agora é de um possível entendimento espiritualista sobre o caso. Idólatra até. Então, como existe em tantas igrejas, você fez o seu curso teológico, mas o Espírito Santo me ensinou. Eu posso fazer logo os exames direto no concílio. Nós não entendemos assim. Tanto o ministro que possuía dons excepcionais e fez os exames sem o curso teológico, quanto aquele que fez o seminário, são iguais. Pelo contrário, é o Espírito Santo usando meios disponíveis na formação de um ministro, quando provê dons excepcionais a um irmão. Então vejam, a gente não quer ir para um extremo e nem para o outro extremo. Nós não vamos dizer que da noite para o dia, por uma revelação, eu obtive todo o conhecimento necessário para fazer o exame peremptório no concílio. Eu não preciso do seminário. A gente quer evitar isso. Ou, ainda que isso pareça muito grave aos nossos ouvidos, nem nada que se pareça com isso. Por outro lado, nós queremos reconhecer os dons que o Espírito Santo deu na formação de um irmão que de fato tem dons excepcionais. Então, se eu negar que esse irmão foi dotado pelo Senhor de uma boa inteligência e de todas aquelas outras qualidades que o regimento traz, capaz de discorrer sobre os diversos temas teológicos e mesmo assim sem uma formação teológica oficial, se eu negar esses dons, eu estou negando o Espírito Santo que deu esses dons. Pelo contrário, Deus está usando meios na formação desse irmão também. E aí, isso não quer dizer que o irmão que possua dom, aliás, nunca quer dizer que o irmão que possua esses dons excepcionais não estude. Se você perguntar para ele da sua rotina de estudos, ao longo dos anos, o que ele tem lido, as obras teológicas que ele tem adquirido, os cursos informais, avulsos que ele tem feito, as discussões, os artigos que ele lê, enfim, a forma como ele se dedica ao estudo da palavra, com certeza eu garanto aos irmãos que esse homem vai dizer: eu tenho feito tudo isso, eu estudo. Eu tenho uma pequena biblioteca lá em casa, a qual eu me dedico. Ou seja, mesmo esse irmão estudou. O Espírito Santo usando a sua inteligência
com as ferramentas que ele tem disponíveis para formar ali um ministro. Mas é interessante porque, como parte da humildade requerida, sobre a qual nós lemos no regimento, esse irmão deve julgar as próprias intenções. Esse irmão deve, eu diria, o irmão e a congregação, através dos seus pastores, devem julgar o quão longe eles podem as intenções desse irmão. É muito comum que em tempos de crise, quando porventura há debandada de pastores são exonerados do cargo, é muito comum que surjam oportunistas, né? Então, o irmão precisa julgar as suas intenções se ele não está pensando muito a respeito de si mesmo, se a sua intenção é simplesmente poupar trabalho, ou se ele de fato crê, porque até isso a falsa humildade é um problema. Se o Senhor deu dons a você, Ele quer que você sirva. Então, imaginem que nós precisamos de um tecladista na congregação e tem um irmão conhecido por tocar bem o instrumento. E aí alguém fala com ele, irmão, você poderia dirigir os nossos salmos, os hinos que nós cantamos na igreja. Irmão, que isso? Eu não sou capaz. Não, que isso? Não. Eu não, escolha outro. Essa falsa humildade também ofende a Deus. Ele tem de julgar as suas próprias capacidades e as suas próprias intenções. Eu quero reclamar o artigo 7º para mim, porque eu realmente acho que o Senhor me capacitou com esses dons, à luz de todo o contexto da minha vida, né? Um contexto de estudos. Ou eu quero simplesmente poupar trabalho. Até porque esse sujeito preguiçoso, que não quiser ir ao seminário porque quer poupar trabalho, vai causar problema para si, vai causar problema para a igreja. Porque ministério pastoral é estudo. Se ele tem problemas em estudar agora antes do ministério, durante o ministério ele também terá. A congregação deve notar esses dons. E aí vejam, o nosso regimento não fala sobre como a coisa de fato se dá, certo? Não diz assim, os presbíteros e os diáconos vão observar, estarão sempre atentos se há algum irmão com dons excepcionais. Não há. Também não há algo que diga, quando o irmão reconhecer que possui esses dons excepcionais, os presbíteros e os diáconos agirão assim ou daquele outro jeito. Também não há. A congregação pode notar isso. E aí eu falo positivamente, né? Naquele homem de testemunho cristão, de vida e conduta, e agora também que possua essas capacidades, esses dons excepcionais. Peraí, aquele irmão não fez seminário, ele já disse que quer ir ao pastorado. Ele é muito bom. Muito bom falando sobre a Escritura. Talvez você já tenha visto ele participar de algum debate, de alguma discussão. Talvez você já tenha visto ele conversando com os pastores da igreja, em tons de igualdade a respeito de conhecimento. Você pode dizer, irmão, você quer o ministério pastoral, não quer? Quero. Já pensou que talvez você possua esses dons excepcionais? A congregação pode fazer isso. Agora, quando nós lemos as qualidades que são requeridas lá no artigo 7º, nós vamos notar que a primeira é o dom da piedade, ou a característica da piedade. Eu não vou usar o termo dom de piedade, porque um irmão tem um dom para ser piedoso, outro não tem, né? Se você é crente, você tem um dom para ser piedoso. Mas a característica de piedade notória na vida daquele irmão. Ainda que não haja meios descritivos sobre quais são os meandros, primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, reparem que o artigo 7º diz que ninguém que não tenha feito curso teológico será admitido ao ministério da palavra, a não ser que tenha dons visíveis. Então, ainda que não haja passos, é algo visível.
esse irmão é piedoso, é um irmão humilde, super inteligente, capaz na escritura. A primeira característica que o texto usa é a característica da piedade. Reparem que a gente não começa falando sobre dons visíveis, dons exegéticos. O irmão tem um excelente conhecimento do hebraico e do grego. Não é a primeira coisa que se observa. Nem da teologia histórica, não é. Teologia dogmática, sistemática, nada disso. Mas a piedade é um crente, um irmão com testemunho cristão. Em segundo lugar, humildade. E aí, a situação fica bem interessante, porque você tem um irmão capaz, mas que possui humildade. A maneira como, a impressão que se tem quando nós lemos o regimento, é que ele está buscando afunilar o máximo que pode. Digo isso porque um irmão com dons visíveis, de oratória, boa inteligência, conhecimento do grego e do hebraico, teologia histórica, teologia dogmática, sistemática, etc, etc, etc. Um bom pregador, um bom professor, vai certamente lutar contra o pecado da arrogância, do orgulho. Ele vai lutar contra esses pecados. Porque em diversas situações na vida dele, em conferências, após culto, após escolas dominicais, por onde ele passou, ele já se encontrou com pastores, com mestres, e ele conversou de igual para igual com esses homens. Várias pessoas já disseram para ele: você é bom nisso, eu vi você pregando em tal lugar, eu vi você ensinando, você é muito bom, você é muito... O perigo dele ser um homem desumilde, arrogante, é muito grande, a possibilidade é muito grande. Então, quando o regimento define que a piedade seguida da humildade são as duas primeiras características que se devem observar num homem com dons excepcionais visíveis, o regimento está de fato buscando dificultar, no melhor sentido da palavra. Talvez o termo não seja esse, dificultar, mas fazer com que aqueles que verdadeiramente têm esses dons excepcionais sejam admitidos de acordo com o artigo 7º no ministério da palavra. E não que simplesmente qualquer sujeito inteligente. Piedade, humildade, modéstia. Ainda não chegamos naqueles dons intelectuais. Piedade, humildade, modéstia. Esse irmão não fica procurando discussões para mostrar que sabe. Nós estávamos conversando sobre um certo rapaz e nós nos lembramos que na escola dominical, o professor falando sobre algum tema ali, simples, prático, e o rapaz ficava, porque no grego ele fazia isso, porque no grego isso aí quer dizer não sei o quê. É porque o sentido dessa palavra é aquele, não cabe, não é o momento. Meu professor de homilética no seminário dizia que você não leva as panelas para a sala de jantar. Então, quando a família, as visitas estão jantando, e as pessoas estão dizendo que delícia, né? Um jantar muito gostoso, parabéns. Você que fez, olha, tá ótimo. Você não vai até o fogão, pega as panelas e, eu usei essa panela aqui, tá vendo? Essa panela é a última geração, aço inox, etc. Não, você não faz isso. Você não traz o seu conhecimento técnico em qualquer discussão, para que as pessoas observem e digam, nossa, ele sabe, ele conhece. Se o Senhor capacitou você com esses dons, da maneira certa, no momento certo, Ele vai fazer visíveis esses dons aos olhos da congregação, que assim como você, também possuem o Espírito Santo e são capazes de enxergar esses dons. Piedade, humildade, modéstia, boa inteligência. A boa inteligência, vejam irmãos, o Senhor nos dotou de inteligência, somos imagem e semelhança dele. O Senhor é inteligente. Nós também somos inteligentes, ainda que os efeitos do pecado
na nossa mente, na nossa capacidade cognitiva sejam reais, nós ainda somos homens e mulheres inteligentes. Agora, a inteligência é um músculo o qual você trabalha. Então, um homem que simplesmente se escora como uma muleta na sua inteligência natural não é um homem capacitado para o ministério da palavra. Eu tive um irmão, hoje tenho ainda, graças a Deus, ele ordenado ao ministério da palavra, hoje é pastor. E eu disse a ele, falei, irmão, isso no 3º, 4º ano de seminário, eu falei, olha, eu já conheci diversos colegas de seminário mais inteligentes do que você. Muitos. Mas nenhum mais dedicado. Eu disse isso a ele. O irmão dedicado. Nos trabalhos, nas leituras, no estudo. Claramente, visivelmente dedicado. Sempre tirava boas notas e não era um sujeito brilhante. Então, a boa inteligência é acompanhada de humildade. Se o Senhor deu inteligência a você, você vai colocar esse dom da inteligência em prática. É um dom que você não está escondendo na terra. Você pega esse dom e você quer transformá-lo 10 por 1, 50 por 1, 100 por 1. E finalmente a descrição. É um sujeito discreto, modesto, humilde, como nós já falamos. Muito bem, irmãos. Esse é o artigo 7º. Depois esse irmão vai poder fazer um exame. Vai ser examinado pelo concílio, pode pregar nas igrejas, depois finalmente mais um exame se torna elegível. O artigo de número 8, que fala sobre a pregação e administração dos sacramentos em outras igrejas, simplesmente diz que o conselho da igreja do pastor tem de aprovar essa ida. Ok? Isso, dentre outras coisas, evita que os ministros caiam na tentação da ganância, da exposição exagerada. Então, um mês o pastor é chamado para pregar em X igreja, e o conselho permite. No mês seguinte, ele tem 2 convites. O conselho permite. No mês seguinte, de novo, o conselho pode dizer ao irmão, irmão, o seu trabalho é aqui, a sua igreja é essa. Nós entendemos que o irmão tem prazer em pregar e ensinar a palavra, mas o rebanho que maior tem necessidade do seu trabalho é esse aqui. Então, o pastor não vai estar sempre também nesse sentido, pastoreado pelo conselho, e vai ser ajudado para que não caia nesse pecado da tentação à exposição. Eu sou pastor da igreja em São Paulo, semana que vem eu vou pregar em Fortaleza, na outra semana no Rio Grande do Sul, na outra não sei onde, na outra... Peraí. Meu ministério não é itinerante, meu ministério é da igreja local. Portanto, isso precisa passar pelo conselho. Esse é, bem resumidamente, o artigo 8º, que de fato é muito simples. Muito bem, irmãos, terminamos assim o nosso seminário dominical de hoje. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor provê ministros, a tua igreja, pastores segundo o teu coração, e o Senhor os dota, os capacita a todos de todos esses dons, essas características que acabamos de ler e estudar agora. Obrigado porque esses pastores refletem o teu zelo pastoral, o teu amor pastoral que o Senhor mesmo tem pela igreja. Eles são, na verdade, apenas um opaco reflexo do amor que o Senhor tem. Então nós amamos ao Senhor pela graça do Senhor conceder a nós, ministros, presbíteros e diáconos, que nas tuas mãos são instrumentos para a condução do teu rebanho. Agradecemos ao Deus e louvamos ao teu nome pelo nosso ministro da palavra, pastor Elianai, e rogamos para que o Senhor o abençoe em todas as coisas, bem como toda a sua família. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.